agora sim, né? 2 Coríntios, capítulo 5. Eu quero ler com você a partir do versículo 17 até o verso 20. Encontrou, diga amém. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém, amados? Vamos orar? Pedir para baixar só um pouquinho o meu volume aqui, só um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir a tua bênção, o teu Espírito, Senhor, dando direção, entendimento a cada um. Que seja, Pai, a tua presença sobre cada um aqui. E aqueles que estão também acompanhando pela internet, seja a tua graça, a tua misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e esteja, Pai, abençoando cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje de manhã eu comecei a responder algumas perguntas sobre como deve ser o nosso posicionamento nesses dias tão conturbados. Eu acredito que você, talvez, se não está ainda, pode estar sujeito, né? Talvez você não está conseguindo nem acessar a internet, porque você está um tanto cansado de falar de política, ouvir de política. E eu quero, com isso, dizer para você, aqui eu vou recapitular algumas coisas que eu falei hoje. Nós somos igreja do Senhor, e como igreja nós temos um chamado, e esse momento agora é o momento em que a igreja do Senhor precisa agir. Precisa agir, em primeiro lugar, cumprindo a orientação de 1 Timóteo, capítulo 2, que é uma convocação do versículo 1, a que a igreja ore por todas as autoridades. Eu gostaria, antes de ministrar, retornar um pouco nesses textos, ainda que eu vou somente citar, ler um ou outro versículo. Abra aí, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Veja bem, é só uma introdução. E se não conseguir terminar hoje, eu vou terminar na quarta-feira. Abra aí, 1 Timóteo 2, a partir do verso 1. Nós somos embaixadores. O que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa o seu governante, o seu rei, ou o seu presidente, na linguagem mais atual. O embaixador é também visto como um diplomata que procurará a paz em relação à sua origem, à sua nação. O embaixador é o mensageiro, portanto, aquele que representa aquele que o enviou. Nós fomos enviados por Deus, e como enviados de Deus, nossa mensagem é a mensagem do Evangelho. Quando alguém perguntar assim para você, você é de direita ou você é de esquerda? Você deve compreender que o cristianismo está acima de tudo isso. O cristianismo está acima, é maior do que tudo isso. O grande problema é que quando você for citar o cristianismo, citar a Bíblia,
e dizer o que você defende, dependendo, a pessoa vai dizer, então você é de esquerda, né? Porque você vai encontrar quem veja traços da esquerda nos evangelhos, por exemplo. Ainda que muito mal interpretado, mas há quem veja isso. Você vai encontrar também dependendo do que você fale, você vai encontrar quem leia que você é de direita. E, por favor, não permita isso acontecer. Como assim? Nenhum candidato ou aquele candidato que foi eleito, este ou aquele, seja senador, deputado, governador ou presidente, é detentor do padrão bíblico como o seu. Os assuntos, família, onde Deus criou Adão e Eva, nós já pregamos há milhares de anos. Milhares de anos. Este assunto é defendido pela igreja e com propriedade. Portanto, e aí eu digo para você que está aqui hoje ou nos assistindo, o que está acontecendo atualmente é que nós estamos tão envolvidos, e aí eu estou dizendo nós, sendo sensível à nossa realidade, estamos tão envolvidos com um ambiente político que não conseguimos perceber que a fé em Deus já existia antes de existir qualquer ideologia política. E estamos num tempo onde o crente se posicionar está sendo lido como cabo eleitoral. Nós não estamos mais em período eletivo, em eleições, mas quando no período de eleições, por exemplo, hoje eu estou muito mais à vontade para pregar, né? Porque, do contrário, pareceria que eu estava direcionando votos. Quando, na verdade, os assuntos bíblicos precisam ser vistos com o olhar de Deus. Deus idealizou uma aliança com os homens, o qual nós pregamos a mensagem dessa aliança como embaixadores. E o embaixador, meus irmãos, é uma pessoa altamente capacitada, tem estrutura. Normalmente os embaixadores, eles sabem falar muito mais de 2, 3 línguas. São pessoas profundamente preparadas. Por quê? Porque representará uma nação em uma nação estrangeira. E é o nosso caso. Nós somos cidadãos dos céus. O nosso nome está escrito no livro da vida. Eu gosto de chamar de cartório do céu, né? Nós nascemos de novo, e quando nascemos de novo, fomos registrados no céu. Nós somos de lá. O nosso Pai mora nos céus. Então, qual a nossa postura nesse tempo de tantas pessoas? Irmãos, nós estamos rodeados de pessoas, muitas vezes, que não sabem o que vai ser o dia de amanhã. Pessoas que estão desesperadas. Pessoas que estão extremamente preocupadas. Essa semana, por exemplo, eu ouvi desde pessoas que devem fechar os seus negócios ou vão parar de investir. Esta semana eu já ouvi pessoas que vão perder o emprego, não acham que vão perder o emprego, já foram avisadas. Porque o seu patrão vai mudar de país. Quantos aqui ouviram alguma coisa sobre isso? Então, dê uma olhada, fique com a mão levantada aí, agora olhe você para o lado aí, olhe para o lado. Irmãos, mais da metade aqui ouviu. Como é que está o ambiente dessas pessoas? Essas pessoas estão preocupadas. E nós somos igreja. Preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus. O que vocês vão ouvir hoje, quarta-feira, é pesado. É pesado. Mas o Senhor Deus é conosco para nos abençoar. Que ouçamos toda a palavra de Deus aqui, enquanto há tempo. Hoje, irmãos, eu recebi uma mensagem
de uma pessoa de outra religião, da maioria aqui é originário dela, veio dela. E a pessoa nunca me perguntou nada sobre a fé. Pela primeira vez hoje perguntou, pediu orientação. Pediu orientação. Pessoa bastante religiosa. E hoje, pela primeira vez, eu tive oportunidade de abençoar essa pessoa com o Evangelho. Agora imagine se eu dissesse para ele, que ele me mandou um vídeo, por favor, pastor, veja esse vídeo, ouça essa mensagem, e eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você imagina se eu dissesse para ele assim, meu irmão, não quero ver não, estou enjoado desse assunto. Olha, pensava que você ia me perguntar sobre a Bíblia. Vamos mudar de assunto, porque, irmãos, o que tem de crente fraco, que não aguenta. Como assim, crente fraco? Está dodói, está chateadinho e esqueceu que é chamado por Deus para pregar a palavra de Deus. Portanto, em tempo e fora de tempo. Hoje de manhã eu disse aqui, né? Aconselho você a assistir a mensagem, ouvir a palavra. Não vai dar para pregar o que eu preguei hoje de novo. Só um relance. Eu disse aqui hoje, nós não temos o direito de nos cansar e nos fechar. Em outras palavras, resumindo, não temos esse direito. Deus nos chamou para falarmos o seu Evangelho. E o Evangelho é a salvação de Deus para o homem. Meus irmãos, a solução não está em governo da terra. O governo da terra nós vamos orar para que seja o melhor, vamos pedir a Deus que seja o melhor, tanto nos deputados, na Câmara, no Senado, no governo, na prefeitura, nos vereadores, no meio da Câmara dos Vereadores. Nós sempre vamos ter o padrão bíblico para escolher, sempre. Sempre vamos ter. Nós vamos seguir o padrão que Moisés seguiu para liderar o povo. Nós vamos seguir. Por quê? Porque a palavra de Deus é autoridade sobre as nossas vidas. Então eu quero deixar claro, nós somos chamados a levantar orações pelas autoridades. 1 Timóteo 2, verso 1, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Pelos reis, verso 2, repita, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Veja bem, em toda piedade e honestidade. Meus irmãos, veja o que a Bíblia diz. O ambiente que nós temos visto, e eu já ouvi essa semana, eu não aguento mais ouvir, ver, eu estou até me policiando que aqui, mais de um comentário eu ouvi, eu não quero ver porque a pessoa deu a entender como se estivesse ficando apavorada, desesperada. E é verdade, irmão, se você ficar vendo noticiário o dia todo, você vai terminar em depressão. E o texto diz que é da igreja que é necessária a oração. Então, o que é que eu vou fazer em primeiro lugar nesse tempo em que as autoridades estão em um momento complicado? Nas vigílias aqui nós oramos por cada um dos principais do Poder Judiciário, a cabeça do Poder Judiciário, oramos nome a nome. E oramos pedindo o quê? Não foi pedindo um raio sobre a cabeça, porque nós somos igreja. Foi pedindo salvação. Converta, Senhor, salve, Senhor. Salve a esposa, os filhos. Converta os que trabalham com eles, com elas. Oramos pelos senadores, oramos por cada um. Meu irmão, oramos por cada um sem exceção. E hoje pela manhã, veja bem,
o texto diz ainda no verso 3, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos, repita, o qual deseja, vamos lá, irmão, bem forte, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, qual é a nossa conduta? Nós vamos bater a poeira se tiver caído, se tiver se desesperado, e nós vamos levantar sim, vamos continuar a caminhada. Você tem uma grande missão, você não tem tempo para ficar desanimado. Seja desanimado, frustrado, sem esperança. Talvez você ouviu a frase, não quero mais saber de política. Não me envolvo mais, nem votar eu vou votar. Não aconteça o que acontecer comigo, eu não quero votar mais. Meu irmão, isso não é postura da igreja. Se você está cansado, meu irmão, você trate de colocar o seu joelho no chão e só se levante depois que Deus renovar a sua vida. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que é que eu estou passando. Digo, meu irmão, eu sei bem o que Jesus passou, morreu na cruz do Calvário para te dar uma nova vida e a mim também. E vamos usufruir dessa vida que Ele nos deu. Chega de ficar de historinha, de fragilidade. Você não é fraco, em Deus não. Em Deus você é mais do que vencedor. E o momento agora é o momento para pregar o Evangelho. Irmãos, eu vou até colocar no grupo da igreja depois, alguém me lembra aí, porque hoje eu disse já que ia colocar um negócio, não coloquei. Não deu tempo de colocar, mas vou colocar, vamos lá. Eu fui agora no curso Pregue a Palavra, nós estudamos durante 4 dias o texto de 1 Pedro. A maioria esmagadora eram pastores. Eu até achei que só podia pastores, mas tinha líderes diversos também. Vice-presidente, diácono, tinha também lá. E nós estávamos ali, cerca de 150, 200 pastores, e eu ouvi um testemunho que arrebatou a minha vida, que foi o testemunho de um missionário inglês. Os pregadores principais eram todos da Inglaterra. E um deles contou o testemunho de um missionário que em 1800 e alguma coisa ele veio a pregar o Evangelho no Acre. E ele então desceu ali no navio em Manaus, pegou um barco menor, ele e a esposa. Eles tinham um bebezinho já, uma criança, e eles então vindo ali, eles comeram uma carne, ela passou mal no barco e ela morreu no barco. Morreu. Tiveram que parar o barco no meio do rio, na beira do rio, para enterrá-la. E ele então teve que voltar para a Inglaterra, porque não havia nenhum tipo de comunicação, e agora ele precisava se reformular, porque sua vida estava passando um momento muito difícil. Então, ele, com a filha, anos depois, a filha já crescida, ele vai fazer uma viagem. E ele pega um navio, todo mundo conhece, né? Chamado Titanic. Ele pega com a filha esse navio. E conta a história que ele, na hora que o navio já estava, as pessoas indo para os barcos, as pessoas sendo colocadas nos barcos salva-vidas, ele conseguiu um lugar para a filha, conseguiu um salva-vidas para ela, colocou ela no barco salva-vidas, barcos pequenos, como os irmãos já sabem. Mas ele não entrou. Ele cedeu o lugar dele para outra pessoa. E ele percebeu, ele começou a pregar o Evangelho, enquanto as pessoas, já sem esperança, ele estava pregando o Evangelho. E ele perguntou a uma pessoa, você tem certeza da sua salvação? O rapaz disse que não tinha. E ele pegou o colete e deu para aquele rapaz, o 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 rapaz, o
Infelizmente, o missionário pregou, até o ponto que ele teve que ir para dentro da água. Os irmãos devem conhecer a história. A pessoa resistia pouco tempo na água sem antes morrer de hipotermia. Aquele rapaz se salvou. Sua filha se salvou. E o testemunho que a filha não viu, porque ela tinha se ausentado já no barco, foi conhecido e foi contado, irmãos. Ele pregando e as pessoas apavoradas vendo a morte chegar. Eu até acho que o famoso filme, o último que fizeram, devem ter honrado aquele homem, porque o filme mostra pessoas ao redor da fé, de alguma forma, aquele homem foi lembrado, sim. E nós só soubemos desse testemunho porque o homem que ele deu salva-vidas, que ele deu o colete salva-vidas, sobreviveu para contar. E ele contou com maestria a fé do missionário. Meus irmãos, que você seja esse missionário nesse tempo. Quando as pessoas olharem para você e perceberem que você está bem, que você está seguro, porque sua fé está em Deus, você vai responder por que você está bem. Eu quero lembrar, irmãos, que a nossa fé não depende dos acontecimentos externos. A nossa paz não vem de boas notícias. Porque a maior notícia nós já recebemos. Fomos alcançados pelo amor de Deus. E nós temos o nome escrito em uma lista nos céus. E ninguém pode tirar esse nome de lá. Portanto, eu quero aqui hoje convocar você para um grande mutirão missionário. Você é o missionário. Você conhece pessoas que colocaram a sua fé nos homens. Você conhece pessoas que estão sem chão porque perderão o emprego ou já perderam. Olha a oportunidade missionária. Meus irmãos, a Bíblia diz que é melhor estar num velório do que numa festa. Texto, se eu não me engano, Cantares, Eclesiastes, aliás, que cita esse texto. Por quê? Porque em uma festa você está convidado à anestesia. Alguns até preferem uma festa para poder esquecer os problemas. Mas num velório você é convidado a refletir sobre a morte, que um dia você vai enfrentar. E a refletir sobre a vida, se você tem utilizado direito. Meus irmãos, você é o missionário, você é o embaixador. E se você não está orando mais do que antes, você está errado. Sua postura é de oração, em nome de Jesus. Você foi chamado para ser uma pessoa de oração. E aí, para finalizar essa parte, abra aí Mateus capítulo 5. Rápido, irmãos, rápido. Mateus capítulo 5, eu li hoje pela manhã. O que é que nós não podemos ter? Mágoa, ódio, raiva ou nos portarmos como inimigos de alguém. Está repreendido isso. Diga amém aí. O texto de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ele faz que o seu sol brilhe sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos
injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Observe aí, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Seja totalmente entregue. Deus em Cristo Jesus se entregou totalmente. Quando o texto diz assim, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, é esse o tempo que nós estamos vivendo. Entenda bem aí, está se formando cada vez mais um anticristianismo. Cada vez mais. E não haverá solução, só não pode ser com a nossa ajuda. Preste atenção. Aí, isso eu vou desenvolver mais na quarta-feira para explicar. Veja bem, irmãos, nós estamos visando responder as perguntas. Como eu vou me portar nesse tempo, pastor? Irmão, só não está preocupado com respostas para essas perguntas quem não tem compromisso com Deus. Quero lembrar você, Deus, quando olha para você, espera a postura do Filho de Deus em você. E se você não sabe como se portar, você está numa enrolada. Você está mal. Você precisa saber se portar. Então, veja bem, o próprio Paulo, ele diz assim, que há muitos anticristos. Ainda não se levantou o anticristo. O anticristo que ele se refere, que não se levantou, é o anticristo que liderará o mundo em um só governo. Isso está em planejamento, está em andamento já há bom tempo. E agora já de forma mais explícita. Já se reuniram as chamadas principais religiões, cristianismo, judaísmo e islamismo se reuniram recentemente. Eu coloquei até nos grupos da igreja uma palavra sobre isso, muito sábia, inclusive. Tudo isso vai acontecer. Haverá uma só religião. E ela, mais tarde, será liderada pelo anticristo, que se apresentará como uma pessoa que trará solução. E aí, irmãos, não dá para ler esses textos todos agora, mas tudo que eu estou falando é baseado em textos bíblicos. Eu digo a você, o cristianismo ralo que está aí não suporta viver no período da perseguição. Eu estou falando sobre um período em que o anticristo vai dizer, vai ser desse jeito aqui. Quem não concordar, sofrerá sanções. E, biblicamente, será nesse tempo que você terá que receber o número 666. E quem não aceitar, estará sob julgo de pena. Eu digo a você que a igreja do nosso tempo não está preparada. Não está preparada. Esse assunto sobre a vacina recentemente foi só um ensaio. Aonde pessoas, irmãos, aonde pessoas nos tratavam como se fôssemos monstros. Eu recebi a indagação de pelo menos 2 pessoas da saúde. O senhor não vacinou o seu filho? Meu irmão, meu garoto é cheio de gás de um jeito que às vezes eu tenho vontade de botar a mão nele para ver se passa um pouco de energia. Meu irmão, no organismo de uma criança, ontem mesmo a gente estava num lugar, aí, hoje de manhã, aliás, no velório que eu fui fazer o culto fúnebre lá, né? Nós tivemos hoje de manhã cedo, antes da EBD, ali fazendo culto fúnebre. Faleceu ontem o seu Jorge, conforme os irmãos viram nos grupos. João, desculpa. Obrigado. E aí eu fazendo ali o culto, mas antes de fazer o culto tinha um menino quase sem nenhuma vestimenta direito, um frio. E aí alguém disse, a criança não sente frio não, irmão. Porque o metabolismo dele é muito mais acelerado, suporta mais, ali dentro tem um poder, meu amigo, ali dentro.
Aí, eu, por pelo menos 2 vezes, tentaram coagir para que eu permitisse injetar uma vacina desnecessária, provadamente desnecessária para adolescentes e pré-adolescentes e crianças. Resultado, se você entrar na internet, você vai ver o número de adolescentes que morreram, ou estão aleijados, ou com problemas que estão aparecendo aos poucos, dentre eles problemas do coração. E os médicos que denunciaram isso foram perseguidos, maltratados. Presta atenção, porque parece que eu estou falando da Covid-19, que eu estou falando da vacina. Não estou falando da vacina, não estou falando da doença. Eu estou falando do sistema de coação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Esse negócio da vacina, da Covid, isso é tudo história. Como assim história? Isso é brincadeira de criança comparado com o que será no anticristo. Mas primeiro, até acredito que deva ter mais umas 2. Eu não estou desejando que tenha, está repreendido, amém, irmãos? Só estou dizendo que é um excelente ambiente para acostumar as pessoas. Veja bem o que foi nos passado. Ai de você de questionar as autoridades, a ciência. Ai de você de questionar a ciência. No meu tempo, a ciência tinha um nome, é o médico fulano que defende, está aqui o documento provado, já passou por amplo estudo. Nesse período agora, bastava dizer, a ciência diz, não tem uma fonte, não tem uma coisa palpável, porque não tem como ter, porque demora anos para fazer um estudo e liberar uma coisa. Irmãos, uma vacina chega a demorar, no mínimo, 4 anos a 20 anos de estudo para ela ser liberada. As vacinas foram com 6 meses. Irmãos, veja bem, essa vacina que foi feita para adultos, em especial idosos. E aí imagine, a mesma vacina agora toma uma criança. Eu quero deixar claro, você que tomou, seus pais autorizaram, direito que assiste. Os pais são responsáveis, pastor não é dono de ninguém, viu, irmãos? Eu não ordeno sobre a vida de ninguém, eu não sou Deus, nem quero ser, nem quero tomar o lugar do pai e da mãe. Todo pai e mãe que ordenou aqui, que autorizou, você é responsável pelos seus filhos. Mas lá em casa, o pai do Davi não autorizou. E eu tenho esse direito. Tomei o cuidado de não divulgar aqui no púlpito, porque inclusive poderia passar por situações. Pastor, mas o senhor não podia ter feito isso. Ah, é? Irmãos, você já sabe que se baixar um decreto, agora não pode mais pregar o evangelho, o que vai acontecer com o seu pastor? Eu vou ser visitado na cadeia. Você sabia que mesmo sendo por isso, vai ter gente dizendo, poxa, mas o pastor devia ter aliviado um pouco, ele é muito radical, ele é muito durão. Meu irmão, o sistema está sendo formado. Quando eu disse que o cristianismo no nosso tempo não tem estrutura para suportar, na hora do aperto as pessoas vão dizer, será que a gente não está errado, não? Será que nós não estamos errados, não? Olha aí a polícia, olha aí as autoridades estão nos obrigando. Será que nós não temos que nos submeter? Irmãos, aí os mártires ficam só na história, porque nós estamos vivendo um tempo que a pessoa tem que viver o máximo possível, desfrutar do melhor dessa terra. E aí, quando vier as perseguições, ela atribuirá que Deus não quer isso. É tão fácil. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, pastor, se eles não negaram, foram mortos. Mas só não era negar, depois pedia perdão, pastor. Pedia perdão, ficava tudo certo. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ah, é? Beleza, então você imagina seu filho dizendo que não é seu filho, né? Ah, aí não, pastor, aí não, né? Aí não. Meu irmão, é simples. Nós estamos falando de assumir que você é filho do Criador dos céus e da terra. Então, haverá um movimento anticristo.
Presta atenção, irmão, porque infelizmente eu falei aqui umas coisas que um ou outro fica dodói, né? Pastor, mas eu vacinei, meu filho vacinou. Esquece isso, irmão. Eu falei do sistema. O sistema anticristo foi testado. Numa próxima situação, o povo já está adestrado, com todo respeito. Com todo respeito. Meu irmão, você vai ouvir pessoas dizendo, se sair 10 vacinas eu tomo. Quem aqui ouviu uma conversa dessa? Irmãos, se você depois quiser, pode falar comigo. A quantidade de uma série de produtos químicos que tem na vacina para a mulher foi pelo menos 10 vezes o que ela podia tomar em um ano. Foi numa vacina só. O efeito disso aí vai render por anos a fio ainda. Mas aí não pode falar. Não pode. Esse ambiente do não pode falar é o ambiente do anticristo. Aí vai mais um pouco, vai mais um pouco, vai mais um pouco, daqui a pouco veta geral. Primeiro não pode ter culto. Na próxima não pode nem se reunir em casa. Olha, aliás, chegaram a dizer isso, né? Fica num quarto, outro fica no outro. A reunião dentro da casa também é perigosa se tiver alguém doente. É um teste. E aí, eu estou citando tudo isso para dizer o seguinte: nós seremos vistos como o povo do mal. Nós seremos vistos como pessoas que são inimigas. No entanto, você sabe que quem é inimigo é as pessoas que estão promovendo isso. Preste bem atenção, eu vou tocar num assunto bem pesado agora. Parece até que eu vou demorar, mas não vou não. Olha só. Eu citei hoje pela manhã esse assunto. Você sabe que existe um movimento, por exemplo, eu recebi um áudio de um professor que num debate, quero deixar claro, irmãos, que todo professor é uma bênção, uma maravilha, e tem uma exceção no meio dos professores. Um professor específico, de um local específico do país, dentro de sala debatendo sobre trabalho, defendeu que o roubo é um trabalho também. Quem rouba é um trabalhador igual qualquer outro. Quem aqui viu esse áudio? Eu mandei para uma pessoa aqui da igreja, a pessoa disse, pastor, isso é o vídeo, isso é só o áudio. Aí eu até pedi, se tiver o vídeo, eu quero. Você para pensar um professor dentro de sala defendendo que quem rouba é um profissional, um trabalhador, que tem que ser respeitado na profissão, ó. Está repreendido, irmãos. Tu já pensou? O pai rala toda a vida para ensinar os valores aos filhos. Ó, meu filho, isso aqui é o que o papai pode dar. Aí ele recebe o incentivo de um professor, se você não pode ter, roube. Porque é isso que está escrito em outras palavras. Quero deixar claro, irmãos, uma das pessoas que a gente tem que botar o tapete vermelho é para todo professor. Pense numa profissão abençoada, mas esteve lá no meio da multidão, como tem em qualquer outra, né? No meio dos médicos, no meio dos pastores, no meio de qualquer profissão. Vamos dizer assim, pastor não é profissão, é vocação, né? Mas você entendeu. Vai ter alguém lá com a cabeça virada. As autoridades já vão tomar providência, a Secretaria de Educação foi acionada pelo Ministério Público, o rapaz vai se ver lá com as autoridades. Ensinar ao crime dentro de sala, incentivar pessoas que estão em formação ao crime. Pois se eu alego que é uma profissão, alguém pode escolher essa profissão. Muito bem. Então, imagine você chegar o dia em que ir para a escola se tornou arriscado. Eu fui agora, irmãos, no outro curso que eu fiz um curso de aconselhamento bíblico. Eu fiz um curso de aconselhamento bíblico também com a quantidade enorme de pastores. Foi uma bênção na minha vida, eu saí de lá com bons livros. Fundamentos, a resposta do Evangelho ao aconselhamento.
E o entendimento era, há muito Freud, há muita psicologia, pensamentos que não são oriundos da Escritura Sagrada e que os pastores precisam tomar cuidado para não levar isso para os gabinetes. Foi extraordinário. Os 2 pregadores que foram, todos eles foram pastores mais de 30 anos em uma igreja local. Ambos atualmente atuam ministrando para pastores. Foi rico. E eu conheci lá naquele seminário Palavra da Vida, um curso de 1 ano, que seu filho, quando termina o ensino médio, ensino médio, isso mesmo. Quando termina o ensino médio, antes de ir para a universidade, ele passa por um curso de 1 ano, sendo ministrado para fortalecimento bíblico, de forma que ele não seja seduzido pelas ideologias. Pastor, o senhor disse que o cristianismo está acima. Sim, mas você vai ser posto diante de você essas ideologias, que vão dizer para você, por exemplo, que você tem que aceitar a ideologia de gênero, aonde uma pessoa não nasce homem, ela decide ser homem se ela quiser. Ela não nasce mulher, ela decide ser se ela quiser. Para todo mundo que defende isso, eu costumo dizer, beleza, então agora vamos colocar uma arma na mão da criança. Não, aí não. Não, mas se ela pode decidir uma coisa complexa como essa, não, arma não, né? Arma não. Então vamos colocar um carro na mão dela. Vamos liberar para ter carteira de motorista toda criança de 6 anos em diante. Não, aí não. Não, espera aí. Não pode dirigir, não pode votar, não pode beber bebida alcoólica, não pode um monte de coisa, mas pode decidir o sexo com 6 anos, porque essa foi a proposta de um tempo. Entenda bem aí, qual vai ser a resposta da igreja? Qual vai ser a resposta da igreja para isso? Entenda bem, porque, enfim, né? Minha cabeça está aqui, irmãos, você não tem ideia, com um monte de coisa para falar, mas eu vou falar só o suficiente para hoje. Entenda bem, eu estou explicando que essa proposta é uma proposta que é inimiga da fé. E a fé que eu professo, eu creio que Deus criou Adão e Eva, e o que Deus criou é perfeito. E essa ideologia, ela professa contra. Existe, por exemplo, uma pessoa que ela não sabe o que ela é. Você sabia? O rapaz chega a um período que ele não sabe se ele é homem, se ele é mulher. Eu esqueci já de dizer como é que é a forma que se trata essa pessoa. É alguma coisa fluxo. Alguém me ajude aí, irmãos? Eu vou ler a matéria. A matéria que fala sobre isso aconteceu nos Estados Unidos em uma escola de ensino médio. Um pai foi chamado no colégio, porque a sua filha tinha sido agredida. A escola tinha o banheiro sem sexo, é o mesmo banheiro para ambos. E aquele rapaz, havia um rapaz especificamente, que ele entrou dentro daquele... Aliás, eu estou confundindo, na verdade, não é dito dessa forma, é dito que o rapaz estava numa condição de não saber a condição que ele era, se era homem ou mulher, e estava usando saia, que normalmente eles vão usar uma saia. E ele entra no banheiro com a garota e ele estuprou a menina. A garotinha foi parar na diretoria, o pai foi chamado e foi dito para o pai que a filha dele tinha sido agredida. Conversando com a criança, o pai descobriu que ela foi estuprada. O colégio, na pessoa do diretor, disse a ele que não precisava se preocupar, que o assunto ia ser resolvido internamente. E o pai ficou enfurecido. Você sabe como é que ele foi tratado? Como um monstro, porque estava
sendo uma pessoa descontrolada num assunto que ele deveria manter a postura. A menina foi estuprada no banheiro da escola. O rapaz entrou de saia e ele foi respeitado porque ele não sabia o sexo que ele era. O colégio tinha reuniões para conscientizar os pais sobre a ideologia de gênero, para que os pais compreendessem. Eu não vou ler a matéria porque é longa, eu separei aqui, mas não vou ler. Os pais eram convidados para ouvir palestras sobre ideologia de gênero, onde existem, diz que tem mais de 40 possibilidades sexuais. E aí esse rapaz violentou, estuprou a menina. Não queriam chamar a polícia porque isso tudo seria resolvido no colégio. O garoto tinha 14 anos. A menina, se eu não me engano, tinha 12, uma coisa assim. Foram parar, chamaram a polícia, o pai insistiu, chamaram a polícia, foram parar no hospital e constatou-se a menina foi violentada. Ela foi estuprada. Você manda a sua filha para a escola e ela volta estuprada. Sim, sim. Mas tem um outro nome para esse caso específico que aqui na matéria diz. É não binário, né? Isso aí. São muitos, irmão. Daqui a pouco muda. Daqui a pouco é não binário, mais I, mais T, mais H. Entenda isso. Isso trabalha contra as famílias. E essas pessoas que trabalham contra, o que é o inimigo? É alguém que quer o seu mal, que quer destruir você. Qual o posicionamento da igreja para com os inimigos? Qual é, irmãos? Qual é? Amar. Orar é pelas autoridades. Mas segundo Mateus capítulo 5, que nós lemos, eu vou amar os nossos inimigos. Presta atenção, porque aí a pessoa, né, na hora dessa, né? Pastor, mas você está falando do quê? Eu estou falando que nessa hora que o pai ouve uma desgraça dessa, houve uma destruição total dessa, a vontade dele é o quê? Nos Estados Unidos. Certamente foi fazer uma desgraça. Irmãos, eu estou dizendo que a igreja, nós estamos vivendo um período onde muitos estão enfurecidos, estão com raiva, existem pessoas que não estão se falando. Nós somos igreja, irmãos. E aqueles que querem o nosso mal, quando eu disse querem o nosso mal, são pessoas que não têm Deus, pessoas que estão no sistema anticristo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E qual o nosso posicionamento? Com esse cristianismo que está aí, sabe o que é que vai terminar para alguns? Vai terminar igual a quem não tem Deus. E quando a Bíblia diz amar o inimigo, não está falando para você dar um abracinho, para você, meu parceiro, eu te amo e tal. Porque isso aí qualquer pessoa faz. A gente manda fazer a fila e a gente sai dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, que beleza, né? Aleluia. Não, não. O texto diz no final, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Sabe o que é que o texto está dizendo? Que nós vamos amar, temos que amar como Deus amou. Isso significa que Ele olhou para os homens pecadores e Ele deu o Filho unigênito. E eu estou dizendo para você que a maior declaração de amor é a pregação do Evangelho, porque o Filho amado ainda é dado até hoje por meio da pregação. E aí, meu irmão, nós estamos diante de um desafio enorme. Quando eu relatei aqui esse fato, eu relatei de propósito, você ficou enfurecido aí, não é? Você ficou indignado.
Certamente alguns imaginaram suas filhas, seus filhos. O ambiente de insegurança que nos Estados Unidos acontece, a história é bem pior do que isso. Aconteceu que aquele garoto não foi preso, a escola o destinou a outro colégio, e quando o pai, aliás, antes desse episódio, o pai foi até uma das reuniões do colégio, daquele colégio que não fez nada. O colégio continuou tendo as reuniões de conscientização ideológica de gênero. E o pai, isso está na internet, irmãos, ele entra enfurecido, denunciando que aquela reunião é prejudicial. Ele foi transformado em um monstro na internet. E aquela reunião eram os reis da verdade, os aplaudidos. Ele foi considerado homofóbico, foi considerado tudo quanto é coisa. E ele só estava tentando defender sua filha. Meu irmão, um homem tem que defender sua casa, tem que cuidar da sua esposa, dos seus filhos. E aquele homem estava tentando gritar, dizendo: parem com isso, vocês estão colocando em risco as famílias. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele contratou advogado, já ia começar o julgamento, e sabe o que aconteceu? Surgiu mais uma denúncia, mais uma constatação: aquele garoto violentou outra garota no outro colégio. E mais uma vez a polícia foi chamada e constataram: ele estuprou outra garotinha no banheiro. O mesmo garoto. Isso aconteceu, meus irmãos, no meio deste ano. E deu tempo de tudo isso acontecer nos Estados Unidos, o julgamento é rápido. E antes de chegar o julgamento para o caso inicial, o garoto continuou. E você sabe qual foi a reflexão do grupo que me ensinava no colégio? Não pararam, continuam do mesmo jeito. Errado é o pai, que foi um descontrolado, que gritou na reunião. Nós estamos vivendo um tempo que o certo está errado e o errado é que está certo. Qual o posicionamento da igreja? Em primeiro lugar, nós temos que resolver que nós não somos inimigos de ninguém. Eu citei hoje pela manhã aqui, irmãos, infelizmente um pastor não teve sabedoria, um pastor que tem idade de me ensinar no ministério, bem velhinho já. Ele pastoreia uma igreja grande aqui no Rio. Coitado, ele estava mal. Ele foi a público dizer que a partir de hoje, quem votou no fulano é meu inimigo. Aí eu digo: ai, meu pai amado, misericórdia. Fiquei com vergonha por ele. Porque que história é essa, meu irmão? As pessoas que não têm Cristo são inimigos das coisas de Deus, e nós pregamos o Evangelho e vivemos o Evangelho, mas nós nunca vamos ser inimigos deles no sentido de desejar que um raio vá na cabeça, que morra, que aconteça isso ou aquilo, porque é do mal. Nós vamos pedir a salvação dessas pessoas. Nós vamos pedir que Deus converta o coração, porque, irmãos, não tem um aqui que era gente boa. Todo mundo veio do pecado, destruído, arrebentado, arrasado, feito um monte de besteira na vida. E Cristo recebeu. Deus recebeu em Cristo Jesus. Eu estou dizendo hoje à noite que nós precisamos resolver no nosso coração uma situação. Muitos estão tratando os outros como inimigos e está sendo inimigo da pessoa também, no sentido de que eu não falo, eu não quero papo, eu não quero conversa, e você esqueceu que você é um embaixador e que a sua postura deve ser de uma pessoa que se mantém santa diante de Deus, mesmo vendo pessoas jogando pedra em você ou em alguém que professa fé, mesmo você vendo as atrocidades. Esse garoto que estuprou essas duas meninas, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia e que as autoridades façam o seu trabalho. Ele tem que pagar pelo que ele fez, que ele deve aos homens.
Mas em se tratando da fé, a nossa oração é que Deus salve esse garoto, que Deus converta o coração dele. E aí, meus irmãos, é que quando nós vamos saber se nós somos crentes mesmo ou nós estamos de brincadeira. Porque tudo isso é Deus nos provando se nós vamos ter estrutura para suportar. Nós estamos talvez na última geração. E eu estou sempre dizendo aqui, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Eu tenho dito, irmãos, quantas vezes eu já ouvi as pessoas questionando coisas que eu prego. Aí eu faço 2 perguntas bíblicas que a pessoa não sabe. Verdade que às vezes você saber muito ou um pouco atrapalha, dependendo da situação, se você tiver o coração altivo. Você vai querer corrigir todo mundo e tudo, mas isso aí você resolve. Você pede humildade de Deus e busca a sabedoria. Veja bem, eu estou pregando que nós somos embaixadores chamados para estarmos de pé, pregando a palavra, vivendo a palavra. Se alguém tentar impor para nós ideologia de gênero, nós temos a nossa fé. Deus criou Adão e Eva. Deus constituiu uma única família, homem e mulher constituindo família. Pastor, qual é o nosso pensamento sobre quem é contrário? Nós vamos orar e nós vamos pedir que Deus abençoe com salvação. Nós devemos orar pelos que nos perseguem. Eu acabei de citar alguns exemplos. Quando eu citei esses exemplos, é para dizer que a postura deles é uma postura de inimizade para com a nossa, que é cristã. Mas a nossa não pode ser igual a deles, de querermos o mal deles. Agora mesmo, irmãos, nós estamos sendo testados. Eu não creio que o candidato que foi eleito, e eu falo assim para não falar nome, eu nunca falo o nome de ninguém. Eu não creio que está doente, isso tudo é história, boato. Mas quantos talvez disseram, Senhor, o Senhor ouviu minha oração. Você lembra quando alguém disse a mesma coisa para essa pessoa que talvez é o seu candidato? Foi o seu candidato, que agora já acabou tudo. E você ficou chateado, porque é o ódio do bem. E você agora está sendo igual. Meus irmãos, pode ser o Hitler que estivesse vivo entre nós. Nós vamos orar para Deus salvar o Hitler. Diga amém aí, meu irmão. Um amém mais fraco do que tudo. Eu estou dizendo que é nessa hora que nós somos confrontados, nós somos crentes mesmo. Meus irmãos, eu estou dizendo que tem uma multidão de pessoas depressivas que estão pensando talvez tirar a própria vida porque não tem esperança. Você tem. A sua esperança está em Deus, é em Deus que você confia. Você está precisando de um conserto, de uma mudança aí, mas você sabe a fé, você sabe. E a sua postura é para ser de sujeito homem, espiritualmente falando. Aonde você não abre mão de que você é um representante de Deus na terra. Jesus morreu e ressuscitou, e ele, quando ressuscitou, disse aos discípulos, agora ide por todas as nações. Deus confiou esta cidade nas nossas mãos. Portanto, trate de buscar a Deus e se encher do Espírito Santo, porque nós precisamos pregar o Evangelho. Quando você se aproximar de alguém e a pessoa disser, lá vem você falar contra ideologia de gênero. Não, meu irmão, vim falar com você sobre o coração do homem pecador que inventa, e eu tenho que admitir, tem a criatividade. Mas a raiz dessa ideologia é o pecado do ser humano. Eu quero dizer que Deus veio salvar a mulher samaritana, que já estava com 5 relacionamentos, e o relacionamento que ela tinha agora não era dela. Eu quero dizer para você que o pecado do homem é que arrebenta com a sociedade. E o Senhor Deus te chama à conversão de alma, arrependimento dos pecados. E o que você tem a dizer sobre a pessoa que eu elegi? Aí você vai abrir a boca e dizer, eu estou orando para ser salvo também. Diga amém aí, meu irmão.
Porque amar a pessoa no molde de Deus, Deus olhou para nós, nós estávamos mortos e Ele decidiu nos dar a vida. Então, eu hoje respondi algumas perguntas. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos buscar a presença de Deus e nós vamos erguer a cabeça. Desânimo não faz parte da fé cristã. Não faz parte. Se vier o desânimo, você olha para a cruz, ela está vazia. Essa cruz aqui está vazia. Jesus está sentado à destra de Deus. E nós temos muito trabalho para fazer. Ligue para as pessoas que você sabe que estão passando dias difíceis. Converse com as pessoas. Em primeiríssimo lugar, viva a fé em você, para que você tenha autoridade na pregação. Nossa conduta está ligada com o compromisso com Deus. E só pode ser feita se for com essa missão. Eu quero finalizar de verdade, fique de pé aí. O texto diz assim no versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Veja, é por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem da igreja. Que todo homem pecador se reconcilie com Deus. Como assim? Eu pensava que era Ele que vinha para me buscar. Sim, Ele já veio há mais de 2000 anos. Ele enviou Jesus Cristo. Agora ouça o Evangelho e volte-se para o Senhor, volte para Ele. Meus irmãos, levante a sua cabeça espiritualmente. Você é um missionário. Você é uma pessoa chamada por Deus para exercer o seu chamado. Portanto, vamos à colheita, porque os campos estão brancos. A colheita está, os campos estão prontos para serem colhidos. Não permita ninguém entrar em assuntos que vai dar briga. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Quarta-feira eu me proponho a falar sobre como que Deus reconciliou a nós todos em Cristo, para que você saiba explicar para uma pessoa. Deixa eu explicar para você como que nós fomos reconciliados. Nós fomos reconciliados dessa forma. E a pessoa, em nome de Jesus, se abrirá a visão dela e ela vai entender o plano de Deus para a vida dela. Vamos ao trabalho, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Meu Pai, eu te peço misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, nos perdoe por termos saído do propósito, e eu falo assim, me identificando com os meus irmãos. Senhor, não há grego nem judeu, mas um só em Cristo. Nós te pedimos, Senhor, misericórdia. Misericórdia pelo ódio no coração que foi permitido entrar. Misericórdia pelas frustrações que tomaram todo o fôlego. Muitas vezes, eu oro assim, Pai, junto com meu irmão que fraquejou sim. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos mostre a obra excelente que o Senhor conquistou naquela cruz. Senhor, sabemos que o mundo está sendo preparado para o anticristo, mas não será com a nossa ajuda. Nós sabemos o que a Tua palavra diz. Ensina-nos, Senhor, a suportar o fardo, o peso dessa responsabilidade, de sermos representantes em Teu nome. Nos ajude, Senhor, a reconciliar com aqueles que fora desfeito a aliança. Olhe para aqueles, Senhor, que talvez estão sem falar com alguém. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. E ajude-a, Senhor, em sua fraqueza. Tome em Tuas mãos os familiares que tiveram seus laços quebrados. Ensina-nos, Senhor, a lidar com aqueles que são contrários a nós, e ainda assim impedirmos a salvação.
Ensina-nos, Senhor, a vivermos a fé. Levante as suas mãos.